Lucas 4, 33 e 34 diz assim: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós já oramos para o momento da palavra. Abra apenas os seus ouvidos e o seu coração para você receber o que Deus trouxe primeiro a mim, né? A minha mente, a minha meditação, ao meu coração, enquanto meditava na Escritura, para trazer esse texto aqui para a edificação da igreja. O título desta mensagem é que, sem Cristo, a nossa fé é menor do que a fé dos demônios. Sem Cristo, a nossa fé é menor do que a fé dos demônios. Quando eu estava lendo esse episódio aqui do Evangelho, eu me lembrei da carta de Tiago. Vamos lá, só para a gente conferir um texto, né, um versículo. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, quando escreveu a sua carta, no capítulo 2, versículo 19, ele disse assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Lembro-me de um amigo meu, pastor Joel, né, lá de Minas Gerais, ele disse que um irmão leu este versículo sem pontuação. Então respeite a pontuação quando você estiver lendo. Aí ficou assim o versículo: crês tu que Deus é um só? Fazes bem até os demônios. Ele falou: tá vendo, irmão? Você crê que Deus é um só, faz bem até os demônios. Né? Ele não respeitou aqui, né, a pontuação. Mas o texto de Tiago, ele está dizendo que os demônios sabem quem é Deus. Você crê que Deus é um só? Ora, gente, isso era o Shema de Israel. O Shema de Israel em Deuteronômio 6, verso 5 é exatamente este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. É isto. Mas crer nisso faz alguma diferença? Embora seja necessário crer nisso, este é o detalhe que Tiago está querendo captar aos ouvidos dos crentes, principalmente os crentes judeus. Fazem a profissão de fé que Deus é um só. Mas espera aí, os demônios também. E mais do que isso, mais do que crerem que Deus é um, os demônios ainda tremem. Tem crente que não treme da presença de Deus. Olha o engraçado, né? Ele treme do demônio, mas ele não treme de Deus, enquanto o demônio treme de Deus e não treme do crente. Então, muitos creem da boca para fora. Nós já tínhamos ouvido isso aqui nos nossos estudos de quarta-feira. E outros nem sequer creem. Tem muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, que são incrédulas. Com isto, quero que os irmãos percebam que nós temos que ser crentes de verdade para que a nossa fé seja superior a dos demônios. Os incrédulos, os crentes também que são só superficialmente, de boca para fora, em nada eles são melhores do que os demônios. Em nada. A fé dos demônios vai além da fé dessas pessoas que professam uma fé inexistente. Mas aqui nós vamos fazer um contraste muito agudo desta fé que os demônios têm, que chega a ser uma fé até certo ponto impressionante, porque eles tremem diante de Deus, mas nós vamos fazer um contraste muito agudo desta fé com a graça de Deus. Porque apesar dos demônios crerem em Deus muito mais do que muitos que se dizem crentes e do que os incrédulos, a graça de Deus não foi sobre os demônios. A graça de Deus não vai sobre os anjos caídos. A palavra de Deus diz em 2ª carta de Pedro, né, no capítulo 2 e o versículo 4, que a sentença desses espíritos maus já está dada, já lhes foi dada. Capítulo 2, versículo 4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Os irmãos estão vendo aqui? De forma nenhuma Deus estendeu o seu perdão para
os demônios. A palavra do Senhor diz em Hebreus 2,16 que Jesus não veio socorrer anjos, mas ele veio socorrer a descendência de Abraão. Então, os incrédulos e os falsos crentes, eles têm sua fé pior do que a dos demônios. No entanto, Deus ainda estende a sua graça para os incrédulos. Deus ainda estende a sua graça para os falsos crentes, esperando que eles se convertam, que eles voltem à sua sensatez para realmente professarem uma fé verdadeira, mas não estende para os demônios. Ainda bem por isso, né? Deus nos concede perdão em Cristo e não concede aos demônios. Os demônios pecaram e para eles não foi concedido perdão. Pecaram e já foram sentenciados. Mas aos homens ainda é dado. Mesmo os incrédulos que ainda estão lá, né, ofendendo a Deus, blasfemando contra Deus, ainda lhes é dada esta oportunidade de crerem verdadeiramente no Filho de Deus. Então eu quero mostrar no sermão de hoje algumas diferenças entre o incrédulo e os demônios. Vou pegar aqui nesse texto aqui. E quanto mais nós acentuarmos essas diferenças, vendo que os demônios são menos cegos do que os incrédulos, tanto mais nós vamos ficar surpresos com a graça salvadora de Deus sobre nós. Então eu espero que os irmãos tenham entendido essa minha colocação do sermão de hoje. A colocação é exatamente esta: a fé dos demônios supera dos incrédulos e dos falsos crentes. No entanto, Deus não concede a eles a sua graça, mas concede ainda aos incrédulos e aos falsos crentes. Vamos ver essas diferenças em primeiro lugar. Jesus Cristo entrou na sinagoga para trazer luz aos homens. Já os demônios, esse é o contraste que eu estou fazendo. Os demônios entraram na sinagoga cegando um homem. Vamos voltar aqui. Jesus entrou na sinagoga para trazer luz aos homens. Já os demônios entraram na sinagoga cegando um homem. Vamos ver onde que está isso aí. Versículos 16 a 21. Vamos voltar aqui. Versículos 16. Indo para Nazaré, Jesus Cristo, né? Onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então veja, esta diferença indica que mesmo aquelas pessoas que se reuniam na sinagoga para ouvir a lei de Moisés todo sábado, os salmos, os profetas, ainda assim eram pessoas escravas das trevas de Satanás. Judeus. Veja que Jesus foi a uma sinagoga de judeus em Nazaré, na cidade que ele fora criado. Mesmo assim, ele pega o texto de Isaías, lê Isaías, né? Se a gente for olhar isso aqui, está em Isaías 61. Jesus Cristo acha isso aqui no pergaminho lá da sinagoga, de Isaías 61. Ele lê o texto. No texto de Isaías estava dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele para trazer vista aos cegos, ou seja, luz na escuridão, e ele diz: hoje se cumpriu esta palavra entre vós. Ou seja, quando ele fala essa palavra, a gente acha que Jesus só estava falando que cumpriu porque ele, Jesus, estava ali, mas também estava cumprindo porque os judeus eram cegos e achavam que enxergavam. Estava cumprindo porque Jesus falou assim: eu vim para isto, para evangelizar os pobres, eu vim para proclamar a libertação aos cativos. Mas os judeus não eram povo de Deus? Como é que eles estavam cativos do diabo? Olha, Deus me enviou a restaurar a vista aos cegos. Chamar um judeu de cego, você lembra na disputa de Jesus com os fariseus, quando ele curou o cego de nascença em João 11? No final, Jesus falou o quê? Eu vim a este mundo para que os que veem sejam cegos e os que são cegos vejam. O que os fariseus disseram?
Então você quer dizer que nós somos cegos? Eles ficavam irritados quando diziam que eles eram cegos, porque eles diziam que todas as nações do mundo eram cegas, somente eles tinham a luz. Mas Jesus está mostrando aqui em Isaías que o próprio povo de Deus estava em trevas. Aí, se você for lá em Mateus, capítulo 4, 15 e 16, está escrito que Mateus está dizendo que Jesus cumpriu uma profecia de Isaías 9, versículos 1 e 2, que diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Está vendo? O próprio apóstolo Mateus, que escreveu o Evangelho, ele reconheceu que o povo judeu vivia em trevas e que Jesus veio trazer luz para eles, cumprindo a profecia de Isaías 9. Então, meus irmãos, quando nós formos ler os evangelhos, nós não devemos achar que todos os judeus tinham luz, não. A maioria estava na escravidão das trevas. E Jesus, quando falou essas coisas, irritou os judeus da sinagoga. Mas eu quero destacar o forte poder de Satanás sobre o povo quando Jesus veio. Os irmãos lembram que quando Jesus expulsava demônios, os fariseus diziam: ele faz isso pelo poder de Beelzebu. O que Jesus falou? Peraí, se eu faço pelo poder de Beelzebu, como que o reino de Satanás se sustenta se Satanás expulsa Satanás? Mas se eu faço pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus a vós. Ou seja, o reino de Deus não tinha chegado ao povo de Deus. E no meio do povo de Deus tinha endemoniados. E Jesus expulsava os demônios deles, provando que agora sim, pelo Espírito de Deus, Jesus implantava o reino de Deus no meio do povo de Deus. Não fiquem pensando: Israel era privilegiado, sim, mas vivia em trevas. Vivia em trevas. Então Deus, apesar de ter chamado Israel para ser luz, no entanto, eles não brilharam, irmãos. Quando chegou a verdadeira luz, que é o Filho de Deus, que alumia todo homem que veio ao mundo, vai lá em João 1:9, João 1:9, para você ver o que aconteceu quando Deus manda seu Filho. João 1:9 diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ele só mostrou que o próprio povo de Deus estava em trevas. A presença daquele homem endemoniado, que nós lemos ali no versículo inicial, 33 e 34, a presença daquele homem endemoniado na sinagoga representava essa escuridão que praticamente todos os judeus estavam quando Cristo veio a eles. As pessoas acham que não, mas os judeus estavam em trevas quando Jesus veio. Imagina, irmão, se os judeus, que era o povo de Deus, estavam em trevas, imagina o resto das nações. Não é? Veja que uma das funções que Jesus veio realizar pelo Espírito, conforme nós lemos no versículo 18, era que o Espírito do Senhor que estava nele faria restauração da vista aos cegos. Trata-se não só dos cegos naturais que Jesus curou, Jesus curou Bartimeu, Jesus curou o cego de nascença, Jesus curou aquele cego de 2 vezes lá em Betsaida, e assim por diante. Não trata-se só deles, mas também dos cegos que foram cegados pelo diabo. O texto de Isaías fala isso. Quando ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim para dar vista aos cegos, é os cegos de Satanás. São cegos espirituais. Então, neste primeiro momento aqui do sermão, eu quero que vocês percebam como é realmente possível muitos chamados para a luz podem, todavia, ficar sucumbidos sobre as trevas de Satanás. Deus chamou Israel para ser luz, mas quando a verdadeira luz chegou, que era Jesus, eles estavam em quê? Em trevas. A meditação deste primeiro ponto que eu quero deixar é esta: Deus chamou a gente para ser luz. Sim ou não? Amém. Mateus 5, versículo 14. Vós sois a
luz do mundo. Vós sois. Jesus, em João 8,12, ele fala, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14, ele falou, vós sois a luz do mundo. Vós, meus discípulos, sois a luz do mundo. Agora a pergunta é, será que nós que fomos chamados para ser luz, estamos brilhando ou estamos em trevas como Israel estava? Israel também foi chamado para ser luz. E, no entanto, quando Jesus chegou, ele estava em trevas. A prova disso era esse endemoniado que estava lá. Como que entra endemoniado na sinagoga? Nós podemos entender isso aqui no Brasil. Alguém poderia responder, ué, pastor, do mesmo jeito que entra endemoniado na igreja. Mas não. Aqui no Brasil temos várias religiões, temos religiões diabólicas, né? Temos religiões animistas, há religiões no nosso país que são religiões místicas. Tem várias religiões aí, e tem gente sem religião. E tem pessoas que são realmente oprimidas pelo diabo. Elas podem entrar na igreja endemoniada, mas você esperava isso em Israel? O povo de Deus? Alguém endemoniado na sinagoga? Está percebendo? Um judeu endemoniado. E você sabe, só não está aqui no meu esboço, mas me lembrei disso. Você sabe quando em que contexto que Jesus falou aquela frase assim? Quando o espírito imundo entra num homem, né, sai de um homem, aliás, quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares secos, né, buscando repouso, mas não encontra. Aí então ele volta, ele fala assim, eu vou voltar ali na casa de onde eu saí. Quando chega lá, vê ela vazia, varrida e adornada. Ele volta, chama 7 espíritos piores do que ele, entram de novo naquele lugar. E a situação daquele homem se torna pior do que a primeira. Vocês sabem em que contexto que Jesus falou isso? No mesmo contexto em que os fariseus blasfemaram dele, blasfemaram do Espírito Santo, dizendo que ele expulsava demônio por Beelzebul. Você sabe o que Jesus está dizendo com essas palavras? Jesus está dizendo, se você olhar isso em Mateus, capítulo 12, a partir de 43, você vai ver. No final, Jesus diz assim também acontecerá com essa geração perversa. Você sabe o que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer o seguinte, Israel, preste atenção. Eu vim para libertar vocês. Eu expulso demônios para que vocês sejam libertos. E com isso eu instalo o reino de Deus. Agora, se vocês ficam blasfemando do Espírito Santo contra mim, contra as obras que eu faço, o que vocês estão querendo, Israel? Esses demônios que eu expulso de vocês aí, eles vão voltar 7 vezes piores. E esta geração perversa será destruída. E não foi o que aconteceu no ano 70? Aquela geração perversa foi destruída, irmãos, porque rejeitou o Filho de Deus. Lembrei disso aqui. Jesus falou que esses 7 demônios que voltam, aconteceria com aquela geração. Por quê? Porque Jesus está lá expulsando demônio, em vez deles dar graças a Deus, que está libertando as pessoas, eles vão lá e blasfemam do Espírito Santo. Ah, é? Então vocês querem os demônios? Beleza. 7 vezes pior. Então, queridos, guarda isso no primeiro ponto da minha mensagem. Muitos que foram chamados para ser luz, podem estar hoje debaixo das trevas do diabo, e achando que está brilhando. Eles acham que estão brilhando, mas quando a verdadeira luz chega, mostra que eles estão em trevas. Não é? Segundo ponto, os incrédulos na sinagoga tiveram Jesus por filho de José, versículo 22. Já os demônios tiveram Jesus como santo de Deus, versículo 34. Vamos ler o 22? 22 diz assim, e isso aqui eu estou falando de Jesus na sinagoga da cidade dele, de Nazaré. Jesus em Nazaré, tá? Pregando, falando do texto de Isaías. Olha as pessoas que eram da cidade de Jesus, o que falaram dele, 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Está vendo? Agora olha o 34, o que os demônios falaram sobre Jesus no 34. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, de Nazaré mesmo. Vieste para perder-nos?
bem sei quem és, o filho de José? É, irmãos? O Santo de Deus. Os demônios com uma fé maior do que os homens. Os homens, tu és filho de José, e os demônios, tu és o Santo de Deus. Percebam, queridos, que os incrédulos não conseguem ter uma visão correta de Jesus. Eles têm Jesus apenas aqui como humano, né? Negando aqui sua divindade, como hoje fazem também os testemunhos de Jeová, negando a divindade de Cristo. Você acha, irmãos, que um demônio não sabe que Jesus é Deus? Só o testemunho de Jeová que não sabe, ou finge que não sabe. Mas até os demônios sabem. Você está vendo como que a fé dos demônios é superior à fé dos testemunhos de Jeová? Outros veem Jesus apenas como um grande mestre. Uma vez evangelizando uma pessoa, ele falou, não, eu acredito que Jesus foi um bom mestre. Aí tem crente que fala assim, o cara falou isso, agora acabou, né? O que eu vou falar com ele? Ele acredita que Jesus é um bom mestre? Aí eu disse para ele assim, então você crê que ele é o único caminho para Deus e que não há mais nenhum outro? Ele falou, não. Há vários caminhos para Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Basta você ter seu tipo de fé. Aí eu falei, então não chame Jesus de bom mestre. Porque Jesus falou que ele é o único caminho para Deus, que não tem outro. E se você acha que existe outros, então você está dizendo que Jesus mentiu. E os bons mestres não mentem. Se ele é bom mestre, ele não devia ter mentido. Como é que você chama ele de bom e ao mesmo tempo fala que ele mentiu? Ou você fala logo que ele era um mestre mentiroso, e aí você aponta onde está a mentira de Jesus. Olha, ele falou que ele é o único caminho, mas é mentira, porque todo caminho leva a Deus. Então Jesus não é um bom mestre. Agora como é que você vem me falar que Jesus é um bom mestre? Sendo que você não aceita o que ele falou. Ficou sem resposta. No início do cristianismo, o gnosticismo negava Jesus como homem. Achava que ele era um fluido do ser supremo. Agora os judeus da época de Jesus, como nós lemos em Mateus 16, 13, 14, quando Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Os judeus diziam que Jesus era Jeremias, João Batista ou algum dos profetas do Antigo Testamento. Olha o conceito que os homens têm de Deus. Agora, olha o conceito dos demônios. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Que vergonha para os homens. Que vergonha para os homens. Agora, o fato dos demônios perceberem que Jesus era o Santo de Deus torna a cegueira do homem muito pior do que ela é. Porque os demônios, eles realmente reconhecem que Jesus é o Santo de Deus, mas os homens não. E como existe aquele ditado, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Eu tomei a liberdade para mudar o final do ditado, dizendo: o pior cego é aquele que pensa que enxerga. Porque o cara está cego, você está dizendo para ele que ele está cego, que tem alguém que cura a cegueira e ele acha que enxerga. Como é que você resolve isso? O pior cego é o que acha que enxerga. Como eu disse, Israel achava que brilhava, Israel achava que era luz, mas quando a luz verdadeira chega, mostra que eles estão em trevas, mas eles não reconhecem, de forma nenhuma. É o que eu quero dizer, queridos. Hoje tem muitos crentes que acham que estão na luz, mas estão cegados pelas trevas do diabo. E aí, como que você mostra para essa pessoa que ele está em trevas, que ele precisa de Cristo para brilhar? Então nós laboramos no mesmo erro quando queremos exigir de Jesus que seja um gênio da lâmpada, um senhor bonachão que atenda imediatamente aos nossos caprichos e cobiças. Ou seja, quando pensamos que Jesus é isso, um atendedor de desejos, nós estamos igual aos homens da época dele. Mas não é o filho de José? Hoje as pessoas não falam isso de Jesus? Mas ele não é o abençoador? Tem gente, irmãos, que ele diz assim: você não serve a Jesus, por que você está doente? Ele não é aquele que cura?
Por que ele não curou você? As pessoas têm um conceito completamente equivocado sobre o nosso Senhor, igual os incrédulos na época dele. Elas trataram Jesus assim, mas a Bíblia aqui está mostrando que elas são piores que os demônios, muito piores. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes temos um conceito errado sobre Jesus e queremos tratá-lo de acordo com aquele conceito que nós temos, sendo que os demônios estão lá fora olhando para nós e rindo de nós e falando lá um monte de bobo, achando que conhece Jesus. Nós conhecemos Jesus mais do que eles dizem que serve a Jesus. Então, o primeiro ponto que nós vimos foi que Jesus veio trazer a luz, o diabo as trevas. O segundo é que os homens veem Jesus como um filho de José, um grande mestre, né, uma criatura superior, igual os testemunhos de Jeová, mas os demônios sabem que ele é o santo de Deus. Então vamos tomar cuidado com isso. Neste segundo ponto eu quero deixar esta advertência para os irmãos. Cuidado com o conceito que você tem sobre Jesus. O seu conceito, se estiver fora da palavra, ele vai ser muito pior do que o conceito dos demônios. Agora imagina, Deus, o Pai de Jesus, olhando lá do céu para você e dizendo assim, olha só, diz que serve o meu filho e tem um conceito sobre o meu filho pior do que os demônios. Você acha que isso agrada a Deus, irmãos? Terceiro lugar, os incrédulos pediriam um sinal a Jesus, mas os demônios não pediram sinal nenhum. Olha que coisa. Versículo 23, diz assim, Jesus mesmo falando, disse-lhes Jesus, sem dúvida citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui da tua terra. Olha o que Jesus está dizendo. Quando aquelas pessoas começaram a dizer, mas este homem é o filho de José. Aí Jesus falou, sem dúvida vocês vão dizer para mim aquele ditado, médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, vocês vão querer que eu realize os milagres que eu fiz lá em Cafarnaum aqui, para vocês dizerem que agora vocês vão crer em mim. Lembra disso, irmãos? Que as pessoas são desta forma? Lembra que Jesus na cruz também, as pessoas passavam e diziam, ei, desce da cruz e nós creremos em você? Como? Como que eles iam crer? Se Jesus descesse da cruz, não haveria salvação para ninguém. E se não há salvação para ninguém, não tem como alguém crer, porque alguém só vai crer se houver salvação. Viu como é o diabo? Então Jesus diz, certamente vocês vão me pedir um sinal, não é? Então no verso 23, Jesus, agora olha o 34, né, que nós já lemos, vamos repetir. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és, o santo de Deus. Satanás não pediu nenhum sinal da parte de Jesus, né? Jesus previu que aqueles judeus da sinagoga de Nazaré iriam desafiá-lo. Eles iriam querer que Jesus fizesse entre eles os mesmos sinais que ele tinha feito em Cafarnaum. Como diz Paulo, né, 1 Coríntios 1, 22, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Olha, pedir sinal é uma forma de tentar a Deus, irmãos, sabiam disso? Pedir sinal é uma forma de tentar a Deus. Várias vezes os fariseus, os judeus, pediram sinais a Jesus que comprovassem a sua messianidade. Lá em Mateus 16, 1, vou ler aqui para os irmãos, Mateus capítulo 16, verso 1, diz assim, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Por que eles queriam um sinal? Se Jesus mostrar um sinal vindo do céu, nós vamos crer nele. Mas isso é tentar Deus. Está escrito aqui, tentando-o, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Pedir sinal a Deus é tentar a Deus. João 6,30 também, né? Evangelho de João, capítulo 6, Jesus tinha multiplicado os pães, daí a pouco, no outro dia, aquela multidão corre atrás de Jesus para querer mais pão, aquela coisa toda. Aí no versículo 27, Jesus fala, no 26, né? Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes.
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Agora, olha o 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Gente, esse povo aqui que está pedindo sinal, ontem tinha comido dos pães multiplicados e dos peixes multiplicados. Eles viram 5 pães e 2 peixinhos ser multiplicado na cara deles para mais de 5.000 pessoas. Eles viram. E agora está perguntando para Jesus: que sinal que você faz para a gente crer em você? Você acha que sinal satisfaz as pessoas? Não tem gente que fica dizendo? Tem um primo ateu que ele disse que se Deus aparecesse e escrevesse no céu: eu existo, aí todo mundo ia acreditar. Claro que não. Não há sinais que bastem para os incrédulos. Se Deus escrevesse no céu: eu existo, aí aquele padre Quevedo ia sair do túmulo e falar: isso não existe. Não é? Não há sinais que bastem, porque incrédulo é incrédulo. Ele só vai crer se Deus transformar o seu coração. Agora no versículo 34, voltando lá em Lucas 4, os demônios não pedem nenhum sinal da parte de Jesus. Eles sabiam que é Jesus que vai destruí-los no lago de fogo, conforme diz Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, e Apocalipse 20, 10, que o diabo, o sedutor deles, foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Os demônios sabem. Eles não ficam assim: ai, Jesus, dá um sinal aí que é você mesmo que vai nos destruir. O demônio fica pedindo sinal para Jesus. O que eles se espantaram lá em Lucas 4,34 foi a hora, né? Eles acharam estranho Jesus ter chegado e falaram: mas de acordo com a agenda de Deus, não é essa hora que a gente seria destruído, não. Não é na tua primeira vinda, não. É na segunda. Ainda temos um tempo aí para perturbar o mundo. O Senhor já veio para nos destruir? É isso que os demônios falam. Eles não disseram para Jesus algo do tipo assim: dá-nos um sinal de que você mesmo é quem vai nos destruir. Eles sabiam que era Jesus que ia os destruir. Eles só estranharam a hora. Então, nós captamos agora, neste terceiro ponto que eu falei lá no início, que os demônios têm uma visão mais acurada sobre Cristo do que muitos que se dizem crentes. Entenderam isso? Enquanto os crentes estão pedindo sinais para testificar se é Jesus mesmo, enquanto os crentes estão pedindo milagres para testificar se é Jesus mesmo, os demônios já sabem que é Jesus mesmo. Que vergonha, né, queridos? Que vergonha muitos se dizem crentes e os incrédulos serem envergonhados pela fé dos demônios, que é muito superior. Quarto lugar, os incrédulos expulsaram Jesus da sinagoga, versículo 29. Já o demônio foi expulso por Jesus, versículo 35. Olha o 29, diz assim: e levantando-se, expulsaram-no da cidade, da própria cidade dele de Nazaré, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Eles levaram Jesus, irmãos, arrastaram Jesus dentro da sinagoga, levaram para o alto do monte e queriam empurrá-lo despenhadeiro abaixo. Olha o que os homens fizeram com Jesus. Então, lembrando novamente o que a luz, né, que João falou, lembra que eu falei João 1,9? João 1,9 diz que a luz veio, né, para todos aqueles homens. Agora, olha o 3,19 de João. Diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está vendo? Israel, olha a sequência. Israel achava que era luz. A verdadeira luz veio, mostrou que eles estavam em trevas. O que eles fizeram? Odiaram a luz. Às vezes eu fico pensando, né? Tantos irmãos que gostam de evangelizar. Claro, Deus chamou aqueles que Deus chamou para terem o dom do evangelismo. É maravilhoso, né? Eles têm empolgação, tal, fala, mas
a maioria tem uma esperança de que todo mundo vai aceitar. Irmãos, é o contrário. Foi lido aqui no início do culto pelo irmão Nelinho. A maioria vai rejeitar. E você, como evangelista, como pregador da palavra, tem que aceitar que você será rejeitado junto com a palavra que você prega. Isso será honra para você, a rejeição. E quando alguém aceita a palavra que você prega, é honra para Deus, não é honra para nós. Quando você evangeliza e alguém aceita, é honra para Deus. Quando você evangeliza e alguém rejeita, é honra para você. Porque junto com a palavra que você prega, eles vão desprezar você também. Honra. Jesus falou que bem-aventurados são aqueles que forem rejeitados por minha causa. Então, João explica claramente por que os judeus rejeitaram Jesus. Jesus mexeu na ferida deles, né? Judeus arrogantes, achavam que era luz, mas viviam em trevas. Volta agora em Lucas, né? Vamos ver um exemplo do que Jesus Cristo falou, que deixou eles bem irritados. Versículo 25 e 26, Jesus diz assim: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. O que é isso, gente, que Jesus está dizendo aqui? Para começar, vamos ver. Elias viveu num tempo em que Israel vivia em pecado. O rei Acabe e a rainha Jezabel faziam Israel pecar. Elias se ajoelhou e orou e disse: 3 anos e meio não vai chover nessa terra. E Deus trancou o céu. E não choveu 3 anos e meio em Israel. A gente fica aqui 6 meses na época da seca e já fica doido para ter uma chuva. Pois põe mais 3 anos nisso. Elias colocou 3 anos e meio e não choveu em Israel. Havia muitas viúvas em Israel naquela época. Passavam necessidade, que não é igual as viúvas de hoje, que recebem pensão, que tem isso, tem aquilo, tem os benefícios e tal. Naquela época eram abandonadas, desamparadas. Havia em Israel mulheres, viúvas, terra de Deus, povo de Deus. Deus não mandou Elias sustentar nenhuma delas. Deus tirou Elias de Israel, falou: vai lá para Sarepta de Sidom. Você sabe onde era Sarepta de Sidom? Você sabe de onde era a rainha Jezabel? Jezabel não era israelita. Jezabel não era uma mulher de Israel. O rei Acabe, sim, ele era de Israel. Mas ele casou com uma princesa de Sidom, de outro reino, uma mulher pagã, uma mulher ímpia, uma mulher idólatra. Foi ela que instituiu a idolatria dentro de Israel, pior do que já existia. Acabe se casou com ela. E Deus mandou Elias lá para a terra dela, para a terra de Sidom, onde havia nascido a rainha, esposa de Acabe. E ali Elias encontrou uma viúva sidônia, não israelita. Veja Deus querendo salvar alguém que não era de Israel. Mandou Elias para lá. Elias chegou lá, conversou com ela: faz um bolo para mim, mulher. Ela falou: olha, eu só tenho um pouco de farinha aqui e um pouco de azeite, vou fazer para mim e para o meu filho, vão comer e acabou, vamos esperar a morte. Elias falou: não, pode fazer, mas faz primeiro para mim, depois você faz para o teu filho e para você, porque eu sou homem de Deus, e a palavra do Senhor na minha boca diz que não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. A mulher creu, foi lá e fez para Elias, e quando ela foi fazer tinha mais para ela e para o filho dela. No outro dia tinha mais farinha lá e tinha azeite também, na outra semana tinha lá também. Deus não enviou Elias para nenhuma viúva de Israel. Os judeus ficaram irados com Jesus, irados. Ele está exaltando uma mulher estrangeira e não está exaltando as nossas mulheres? Traidor! Mas Jesus não para por aí. Olha o versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Ciro. A Síria no caso, né? Até hoje existe, capital é Damasco, ela está ao norte de Israel. Não é Israel. Naamã não era israelita. Naamã era um pagão, era o capitão do exército do inimigo de Israel, de um rei inimigo de Israel.
Inclusive esse rei fez guerra contra Israel, venceu. O próprio Naamã levou um monte de gente de Israel cativo para a Síria, naquela época, Damasco. Inclusive uma menina que era de Israel e ficou trabalhando na casa dele, a serviço da esposa dele. Mas Naamã tinha lepra. E ele ficava incomodado com aquilo. Aquela menina que falou com a patroa dela, com a esposa de Naamã, e disse para ela assim: se ele fosse lá na minha terra em Israel, tem um homem de Deus que curaria ele da lepra. E aí a mulher dele contou para ele, ele foi, pediu carta para o rei dele, o rei liberou, ele foi lá no rei de Israel e falou: eu vim aqui para ser curado da minha lepra. O rei de Israel já ficou chateado, rasgou a roupa. Agora o rei de lá está querendo me bater de novo, e agora mandou um leproso para querer que eu cure o leproso. Eu não sou Deus para curar ninguém, agora que eu não vou curar o leproso, ele vai me bater outra vez. Chorando. Aí Eliseu ficou sabendo e falou assim: manda na casa do homem de Deus. Aqui em Israel tem homem de Deus, tá? Israel não serve a Deus, mas aqui tem homem de Deus. E aí mandaram ele para a casa do profeta Eliseu. Quando chegou na porta de Eliseu, comitiva, carruagem, presentes e tudo, Eliseu mandou, foi o moço dele, o rapaz dele, o discípulo dele, vai lá e fala para ele mergulhar no Jordão 7 vezes. O rapaz foi lá, abriu a porta. É Naamã? É. O profeta falou para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Pá! Bateu a porta. E ele ficou chateado. Mas que homem é esse que não vem me atender, que não sei o quê? E Rio Jordão, esse rio sujo, não sei o quê? A pessoa acha que é sujeira de poluição, mas não era, irmão. Sujeira de barro, tá? É um rio escuro. Lá na minha terra tem rios mais limpos, não sei o quê. Ao servo dele: meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa pior, o senhor não faria? Mais difícil? O que tem mergulhar 7 vezes no Jordão? Tá bom, então vou lá. Mergulhou 1, 2, 3, nada. 4, 5, 6, nada. Na 7ª, estava curado. Estava curado. E Naamã, esse leproso, ele não era israelita, não. Isso deixou os judeus furiosos com Jesus. Como que ele exalta um Ciro? Como que ele exalta um estrangeiro e não nós? Por isso que o 29 diz que, 28, né? Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Olha aí. As palavras de Jesus incomodaram aqueles homens. Ou seja, aqui já está falando que na época de Elias já havia muitos judeus rejeitados por Deus, irmãos. E havia estrangeiros que Deus queria salvar. A luz de Israel já estava apagada desde aquela época. Quando Jesus cita a cura deste leproso estrangeiro, que era o capitão Ciro Naamã, além da salvação que Naamã recebeu por meio do profeta Eliseu, enquanto estava em Israel, havia o quê? Vários leprosos que não foram curados. Os judeus ficaram irados com Jesus. Então essa verdade mexeu com eles, e eles que estavam em trevas queriam empurrar Jesus do precipício do monte da cidade. Mas Jesus passou no meio deles, né? Verso 30, foi embora. Agora olha o caso do demônio, né? Enquanto os homens expulsaram Jesus lá na sinagoga, na outra sinagoga de Cafarnaum, né? Já em outra cidade, estando ali, os demônios naquele homem, mesmo não pedindo nenhum sinal da parte de Jesus, nem nada, Jesus foi lá e expulsou o demônio. Os irmãos estão olhando? O que eu quero mostrar: quanto mais os homens rejeitam o Filho de Deus e os demônios reconhecem o Filho de Deus, todavia o Filho de Deus não salva demônios. O Filho de Deus ainda estende a salvação para os homens que o rejeitaram. É isso que eu quero mostrar. Os homens expulsaram, que se deixasse, jogava Jesus lá do alto da montanha. E os demônios não. Mas Jesus não, de forma nenhuma, deu mole para aquele demônio. A Bíblia diz no verso 35, olha só: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Então aqui chegamos à grandeza do amor de Deus por nós. Intelectualmente falando, os demônios estão mais perto do conhecimento de Deus do que os incrédulos. Entretanto, Deus não ama os demônios. Mesmo que os demônios estejam mais perto do conhecimento de Deus, Deus não ama os demônios. Deus não enviou seu Filho para socorrer anjos, como diz Hebreus 2,16.
O seu amor por nós é maior do que a barreira que a nossa cegueira espiritual impôs sobre nós. Apesar de muitos homens estarem nas trevas, Deus ainda ama o homem. E é Ele que Ele quer salvar, e não os demônios. Então, queridos, quero encerrar dizendo, lembrando, o que vimos aqui, diferenças entre o conhecimento que o homem tem sem Deus e o conhecimento que os demônios têm acerca do Filho de Deus. Por seu conhecimento e temor, os demônios nem pediram nenhum sinal para Jesus. Mesmo assim, ainda muitos homens estão tentando Jesus, pedindo sinais para que creiam. Isso não vai acontecer. No fim, eles vão expulsar Jesus de todos os lugares possíveis. Os homens são assim. Então, eu tenho duas aplicações para fazer aqui, para encerrarmos esta mensagem. Primeiro, que nossa fé é realmente um dom de Deus. A nossa fé é um dom de Deus. Porque se fosse deixados a nós mesmos, se fôssemos deixados a nós mesmos, a nossa fé passaria vergonha diante dos demônios. A segunda lição é que o amor de Deus se revela muito maior a nós, uma vez que, tendo nós uma fé mais vergonhosa do que a dos seres infernais, ainda assim Deus nos amou de tal modo que concedeu aquilo que nos é necessário para a salvação, isto é, a própria fé. Olha só, pense nessa situação aqui. Deus olha um demônio aqui e olha a gente aqui. Deus olha para esse demônio aqui e fala, a fé desse demônio é maior do que aquele ali. Mas eu não amo o demônio, eu amo esse aqui. Então o que Deus faz? Ele por si não tem fé suficiente para crer em mim. Então o que eu vou fazer? Deus dá a fé para nós. Então nós cremos em Deus, aí Ele vai nos salvar. Isso é amor. Isso é o amor. Então, o apelo que eu faço hoje para nós é que venhamos avaliar a nossa fé. Será que cremos de fato no Senhor Jesus? Será que não estamos apenas na onda? Eu estou na onda. É a onda da família, eu vou junto. É a onda dos amigos, eu estou junto. É a onda dos interesses, eu estou junto. O medo do inferno, como o Nelinho falou aqui, está aqui no meu sermão. Medo do inferno. Não é? Conveniência. Tem muita gente que é conveniente ser crente, Enfim, são tantas desculpas que mascaram a nossa incredulidade. E com algumas delas as pessoas apresentam sua suposta fé, mas a falsa fé não passa no teste divino, ela tem que ser correta. A fé dos demônios é correta, a fé dos demônios é correta, mas tem que ser operosa, como diz Tiago lá, a fé sem obras então o homem tem que ter fé e mostrar com suas obras. Agora eu digo assim, os demônios têm fé? Sim, Tiago diz que tem, eles têm fé. A fé dos demônios é operosa? É também. Os demônios têm obras. Os demônios sempre fazem o que Deus manda. Vocês já ouviram gente citar o versículo que eu li lá em Tiago, lá no início, errado? Eles dizem bem assim, crês tu que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. É mentira, não está isso na Bíblia. Só está que eles creem e estremecem, ponto. Não está escrito que eles não obedecem. E ao contrário, eles obedecem sim, Senhor. Eles obedecem porque Deus manda, porque Deus os obriga, Deus os controla, Deus determina, e os demônios obedecem. A fé os demônios têm. A operação da fé eles têm também, que é a obra da fé. Eles também têm, porque eles fazem o que Deus manda. Agora, você já pensou, irmão? Tem crente que diz que tem fé e não tem obras. A fé dele é menor que a dos demônios. E tem crente que diz que crê e tem obras. Ele tem obras. A fé dele está igual à dos demônios. E agora? O que fazer para a nossa fé ser maior que a dos demônios? Eu vou encerrar com essa resposta. Tudo que os demônios fazem para Deus é por obrigação. Eles creem corretamente, eles trabalham para Deus, mas eles fazem por obrigação. Nossa fé será maior que a dos demônios quando nós crermos corretamente em Deus, quando trabalharmos para Deus,
mas quando fizermos por amor, por gratidão, aí sim a sua fé será maior que a dos demônios. Quando crê corretamente, os demônios creem. Quando trabalharmos corretamente, os demônios trabalham. Mas a diferença vai estar no coração. Os demônios trabalham para Deus com raiva de Deus. Os crentes trabalham para Deus amando a Deus. Esta é a diferença. Espontaneidade. Mas você só pode ter isto se você nascer de novo. Somente um novo coração pode amar o Deus em quem ele crê. Tem muita gente aí que não nasceu de novo e trabalha para Deus. Eles fazem as obras. Aos nossos olhos, nossa, fulano é um crente. Mas só Deus sabe. Só Deus sabe. Porque esta pessoa está no mesmo nível dos demônios muitas vezes. Eles creem corretamente e trabalham, mas não fazem por amor. Esta é a palavra que eu quero deixar aqui para nós nesta noite. Grandes foram as diferenças que nós encontramos ali naquelas sinagogas. Jesus vindo trazer luz, os demônios vindo trazer trevas. Jesus Cristo sendo reconhecido pelos demônios e não sendo reconhecido pelos homens. Os homens tentando Jesus, pedindo um sinal, e os demônios nem tentaram Jesus nada, porque sabia quem ele era, o Santo de Deus. No final das contas, que tipo de fé é a nossa? A nossa fé será quando nós aceitarmos Cristo como Ele é, como a palavra nos revela, quando nós trabalharmos para Ele por amor a Ele. Esta é a fé maior que a dos demônios. O resto, Tiago 2,19. Tu crês que Deus é um só? Não faz mais que sua obrigação, porque os demônios também creem e ainda estremecem. Que Deus possa abençoar a nossa vida com sua palavra. E que estas diferenças que nós vimos na sinagoga, homens rejeitando Jesus, e o diabo com medo de Jesus, mas no final, Jesus expulsando o diabo e amando os homens que o rejeitaram, somente aqueles que nascem de novo podem responder a este amor. Só os que nascem de novo. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra.